Olá, amigos do canal Intelectos, eu sou o Marcos André. Estou passando aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o meu ramo de estudo, sobre aquilo que eu gosto de trabalhar, que é a teologia sistemática. Teologia sistemática, para quem não sabe, é um ramo da teologia que organiza os temas bíblicos, que pega os princípios bíblicos e organiza por temas. Por que isso é necessário? Porque a Bíblia ela não foi escrita de maneira temática. Você não vai lá no índice, eu quero saber sobre a justificação pela fé. Não tem um índice que fale sobre isso. Então a Bíblia ela tem várias narrativas e você encontra parábolas, você encontra histórias, você encontra diálogos e na entrelinha desses assuntos você encontra ali teologia, você encontra ensinamentos. Então a teologia sistemática ela separa isso por tema. E hoje eu quero falar sobre cristologia, eu quero falar um pouco sobre Jesus Cristo. É um tema que é muito amplo, mas que tem muita coisa para a gente aprender. E esse tema é um tema que é fundamental dentro do conhecimento bíblico, porque Cristo, como nós sabemos, é o centro de todas as histórias e de todos os ensinamentos bíblicos. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus nos foi revelado de três formas: revelação geral, revelação especial e revelação pessoal. Sobre a revelação geral, lemos no livro de Romanos: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas. No livro de Salmos lemos: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. Esses textos nos mostram que todas as pessoas do mundo têm algum tipo de conhecimento de Deus. Esse conhecimento ele se dá através da natureza, através das coisas criadas. O livro de Romanos, inclusive, diz que esse conhecimento é suficiente para que elas sejam julgadas e consideradas indesculpáveis. Esse conhecimento nós damos o nome de revelação geral. Outra forma de conhecermos a Deus é através da revelação especial. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Também lemos no livro de Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, quando Deus quer falar de maneira especial a uma família, a uma pessoa ou a um povo, ele fala através dos profetas. Muitos desses relatos nós encontramos narrados na Bíblia. Portanto, a Bíblia é uma forma de revelação especial. Também temos a forma mais clara que Deus escolheu para falar com o homem, que é a revelação pessoal. No livro de Hebreus lemos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Então, Cristo é a revelação mais clara de Deus. Moisés também recebeu revelação pessoal de Deus. Olha só o que está no livro de Números: boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Como vimos, Jesus é a revelação mais clara de Deus. Por isso, quando nós lemos as histórias, como Jesus tratava as pessoas, como ele se relacionava com as pessoas, como ele agia nas situações do dia a dia, nós estamos conhecendo o próprio Deus. E até mesmo pelo fato de Jesus Cristo ter se entregado por nós na cruz do Calvário, nós conhecemos mais sobre o amor de Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre a divindade de Jesus. Eu disse que ia falar sobre Jesus, mas comecei falando sobre Deus. Será que nós realmente temos textos conclusivos na Bíblia que provam que Jesus Cristo é o próprio Deus? No Antigo Testamento vemos várias profecias a respeito do nascimento de Jesus. Uma delas está em Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Em Miqueias capítulo 5, verso 2, lemos: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Jesus recebe um atributo que é de Deus, eternidade, somente Deus é eterno. No Novo Testamento também encontramos muitos textos a respeito da divindade de Cristo. João 1, verso 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é Jesus, como podemos ver no verso 14 desse mesmo capítulo. Também vemos no livro de João: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Se nós compararmos com Êxodo, no capítulo 3, verso 14, vemos que eu sou é como Deus chamava a si mesmo no Antigo Testamento. No livro de Atos lemos: Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, o sangue derramado na cruz foi o sangue de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Também vemos em Hebreus: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Também encontramos na Bíblia alguns atributos que são exclusivos de Deus, atribuídos a Jesus. Em Colossenses 2, verso 3, diz que ele tem todos os segredos da sabedoria, ou seja, é onisciente. Em Mateus 28, verso 20, ele mesmo diz que estaria conosco todos os dias, com todos nós em todos os lugares. Então isso é onipresença. Também encontramos em Mateus 28 ele falando sobre a sua onipotência. Toda autoridade me foi dada. Imutabilidade, Hebreus 13, verso 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E também em Colossenses, verso 1, 17, diz que ele é eterno. Santidade, Lucas 1, verso 35 e 1 João 3, verso 16, onibenevolência, que também é uma característica exclusiva de Deus. Uma das coisas mais difíceis de se conciliar dentro da teologia é o fato de que Jesus, tendo todos esses atributos divinos, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença, ainda assim ele tem experimentado as nossas fraquezas. A Bíblia diz que Jesus Cristo experimentou limitações como a fome, a sede, o cansaço. Diz que ele dormiu e até mesmo morreu, algo como Deus ele não poderia fazer. A Bíblia também diz que ele crescia em sabedoria. Como que um Deus onisciente pode aprender, pode crescer em sabedoria? Também crescia em graça, o que entra em contradição com a sua santidade, a santidade de Deus. Assim podemos ver claramente que verdadeiramente Jesus Cristo se tornou um ser humano. O apóstolo João diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A união entre o divino e o humano é chamado na teologia de união hipostática. Isso ainda é um mistério dentro da teologia, no entanto nós temos um verso na Bíblia que pode ser muito esclarecedor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Esse verso diz que Jesus Cristo se esvaziou da sua divindade. A teologia não consegue explicar muito bem o que isso quer dizer. Talvez só na eternidade vamos descobrir realmente o sentido dessas palavras. No entanto, o que precisamos saber é que Jesus Cristo é plenamente Deus. O apóstolo Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Também precisamos compreender que ele foi 100% humano, com todas as limitações humanas, e experimentou todas as nossas fraquezas. No entanto, ele jamais pecou. Nesse verso onde o apóstolo Paulo fala das nossas tendências pecaminosas, ele usa a palavra semelhança para falar de Cristo, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado, condenou
o pecado na carne, ou seja, Cristo é apenas semelhante a nós, porque ele não tem as mesmas tendências que nós, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. De Cristo jamais pecou e jamais teve inclinação para o pecado. O verso 16 de Hebreus 4 diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é um tema que certamente não vai se esgotar com apenas um vídeo, mas eu espero que você tenha sentido interesse em conhecer um pouco mais. Aliás, eu tenho um outro vídeo aqui gravado no canal a respeito de cristologia também, vou deixar aqui no final. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para que você possa receber o conteúdo e deixe aqui o seu like, deixe a sua contribuição aqui com o canal também, para que possamos desenvolver mais conteúdo. Você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais e pedir outro tema, pedir algo que você tenha interesse para que a gente possa conhecer mais um pouco desses assuntos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.